O médico declarou a sua morte, o advogado, seus familiares e o mundo declarou a sua morte. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso canal Constante Revolução. E para você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever, de dar o seu like, de compartilhar e de fazer o seu comentário. Você não sabe a importância que é o seu comentário e o seu like. Não deixe de fazer. Só assim você vai fazer com que essa mensagem chegue a milhares e milhares de vidas. E não deixe também de adquirir as nossas camisetas Ei Bora Pro Céu. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar lá que você já vai direto no WhatsApp de venda dessas camisetas. E assim você vai estar contribuindo para abençoar mais e mais este nosso canal. A gente olha para um lugar como este, né? Água, árvores. Olha só, que paisagem maravilhosa. E isso representa vida, a vida. E quando eu chego num lugar como este, eu lembro das vezes que eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. E eu tenho uma história muito bacana para falar para vocês, e interessante, emocionante, impactante. História de vida, porque eu estou aqui para isso. Para compartilhar com vocês os momentos em que Deus apareceu para mim. Porque Deus, ele aparece nessas histórias, nestes momentos. Alguns anos atrás, todo mundo sabe que eu tenho meu filho, que hoje ele tem 14 anos de idade. Conto diversas vezes aqui em várias partes de vários vídeos, algum pedacinho de nossa história, e tem uma história também quase que completa, que começa, como começou tudo, como que ele veio até a mim, com 3 meses de vida apenas. Só que ninguém sabe de outras partes dessa história, que a gente vai lembrando e a gente vai falando, meu Deus, e até Deus mesmo que cobre fala, você precisa contar isso, porque eu preciso aparecer mais, né? É Deus que tem que aparecer mais, não sou eu que tenho que aparecer. E eu lembrei disso, eu falei, Senhor, eu vou contar para o pessoal. Por isso que eu acho importante você sempre acompanhar os nossos vídeos, que sempre tem algo legal para ser falado para você. E claro que tem uma história da minha vida que eu não vou falar agora no vídeo. Eu estou pensando em fazer um documentário ou então um livro, porque é uma coisa que vai chocar muita gente e ao mesmo tempo muita gente vai ficar maravilhada. Mas isso a gente deixa para depois, mas deixa seu comentário. O que você acha? Acha que eu devo fazer um livro ou um documentário? O que você acha? Deixa aí o seu comentário. Essa história que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu tinha 32 anos de idade. Eu trabalhava num salão de cabeleireiro. Era engraçado que eu não tinha muito cliente nesse salão. E o salão era aluguel de cadeira. E para mim poder pagar o meu aluguel, eu tinha que fazer a faxina. Porque tinha que ter um faxineiro naquele salão. Porque como todo mundo pagava as cadeiras, que era aluguel de cadeira, então os cabeleireiros se reuniam e pagavam a faxineira, porque ninguém queria fazer a faxina do salão. E eu, para poder pagar a minha cadeira, me prontifiquei a fazer a faxina para conseguir pagar o aluguel daquela cadeira. E os cabelinhos que eu cortasse pouco ou que eu fizesse escova, o pouquinho que entrasse ficaria para mim. Não havia necessidade de eu pagar uma cadeira. Só que eu fazendo aquela faxina todos os dias, eu tinha que chegar lá muito cedo, chegava lá 6 horas da manhã, às vezes 5. Eu fiz amizade com alguns ali, que amizades até fortes. E uma dessas pessoas chegou um dia em mim e falou, Wendel, você não tá legal. Você tá com cara de doente, você não tá legal, eu vejo você fazendo faxina, você fazendo cabelo, eu tô achando que tem algo em você que você não tá bacana. Vai no médico. Eu relutei um pouco e realmente eu me sentia que eu não estava legal. Depois de muito
insistência e eu lutar contra mim mesmo, eu fui no médico. O médico vendo a minha cara de doente e ele pediu os exames que ele queria pedir, um monte de exame, um monte de exame. E eu fui embora. Fiz os exames depois, levei para ele tudo, o que tinha que ser levado, e ele marcou uma data para que eu fosse lá pegar o resultado. E quando eu cheguei lá para pegar o resultado, ele só olhou na minha cara e disse assim: Wendel, eu não tenho boas notícias. Eu falei, é? Ele falou, é. Eu lembro que eu tinha uma cliente marcada nesse dia para fazer. E ele me contou o que eu tinha ali, eu falei, gente, eu não sei, eu acho que a ficha não caiu. De verdade, eu não sei explicar para vocês por que eu tive essa reação. Naquele momento eu falei para ele, é mesmo, eu tenho uma cliente para fazer, então eu vou lá. Ele falou, não, mas é sério isso? Você não acha melhor você... E pediu para mim fazer tratamento depois e ver o que podia ser feito por mim. E eu falei, não, eu tenho um cliente, e fui. Fiz a cliente ali, nem lembrava disso, só que a ficha cai para todo mundo, né? Ela pode demorar o tempo que for, mas uma hora ela cai. E a ficha caiu para mim num certo dia, e eu estava lá no salão, eu tinha uma grande amiga no salão, tenho até hoje, eu a considero, e eu contei para ela a minha história, e ela falou assim, Wendel, chorou junto comigo, vários amigos meus, eu tinha... Vários não, porque a gente tem poucos amigos, mas os poucos que eu tenho choraram junto comigo quando eu contei a história. Alguns me abraçaram, choravam, beijaram. E naquele momento, quando eu falei com essa minha amiga, depois, com um tempinho, ela falou assim, ela vendo eu trabalhando ali, ela sempre me ajudando, gente. Eu não sei se ela me ajudava com pena, não sei te explicar. E ela fazendo tudo aquilo, chegou um momento que ela falou assim para mim, Wendel, e ela estava cortando o cabelo de um senhor ali no salão, e ela cortando o cabelo daquele senhor, ela falou assim para mim, falou, Wendel, você precisa conversar com ele é advogado. Eu falei, como assim? Lu, o nome dela é Lu, vou até expor, Lu. E ela falou assim, conversa com ele é advogado do INSS, quem sabe você tem direito a alguma coisa. E eu conversei com ele ali no salão mesmo, ele falou, olha, vai lá, leva seus exames lá no escritório para mim, que lá a gente conversa. E eu cheguei naquele escritório, na data marcada. Quando eu cheguei lá, eu mostrei tudo para ele, se eu tinha direito, se eu não tinha direito. E ele olhou para mim e falou assim, você tem todo o direito, você vai se aposentar com isso. E naquela hora a gente conversa vai, conversa vem, ele virou para mim, gente, acho que foi uma das piores coisas que eu escutei, inclusive esse advogado, ele é falecido hoje, ele infelizmente faleceu. E ele falou assim para mim, olha, eu posso te dar um conselho? Eu falei, pode doutor. Ele falou assim para mim, por que você não casa com a prima sua? Nossa, aquilo eu falei, mas por que, doutor? Casar? Ele falou, casa com a sua prima, pelo menos você deixa para alguém, porque você não tem irmão, você não tem nada. Gente, eu fiquei assim, eu saí dali e falei, doutor, Nossa, até o doutor viu a minha morte. E era engraçado que só eu não via a minha morte. Todo mundo via a minha morte. Eu não vi minha morte. Não vi, gente. Tanto eu não vi a minha morte que eu virei para esse doutor. E eu disse para ele o seguinte, doutor, entre eu casar e ter uma esposa para deixar, casar com alguém que eu gosto, alguma amiga, alguma prima, eu prefiro adotar uma criança. Ele ficou meio assim, primeiro que, né, gente, adotar como? É tão difícil para você adotar, imagina você adotar doente, sentença de morte declarada. Quando eu paro para pensar, eu falo, gente, como que pode as coisas acontecerem dessa forma? Porque depois dessas minhas palavras declaradas, 2 meses depois eu estava com meu filho nos meus braços. E eu chorei muito, contei para algumas pessoas conhecidas, e as pessoas conhecidas acabou se espalhando para chegar até na minha família tudo isso. E eu lembro que uma tia minha falou assim para minha mãe, ele não vai mais trabalhar, ele não vai mais fazer isso, você vai cuidar do seu filho. Como pode tudo isso acontecer, meu Deus? Na hora eu nem pensava nisso de verdade, eu não pensava, não refletia.
E hoje, eu parando para pensar, eu falo, Senhor, eu abri minha boca ali diante daquele advogado e passou-se 2 meses e eu estava com meu filho no colo, sem fila, sem nada. Foi tudo legalmente, não foi ilegal, foi a mãe, nós fomos lá e eu, gente, o meu filho, ele me deu o fôlego da vida novamente. Eu ia morrer, mas quando veio uma vida que precisava de mim, se você estivesse lá naqueles dias, você falaria assim, não, quem é louco de deixar uma criança com a pessoa que vai morrer? Eu ouvi N piadas, minha tia ficou sem falar comigo porque ela sabia que eu estava mal. Quem em sã consciência entregaria uma criança para uma pessoa que está à beira da morte? Mas mal sabiam todos que ali estava a vida, que a minha vida começaria ali. Ali começaria a minha história. Ali me deu o fôlego para continuar. Ali eu não parava, já não pensava muito nessa doença. Ali eu recebi a declaração de vida. E eu vivia um dia de cada vez sem pensar no amanhã. E hoje faz 14 anos essa história. Não que eu paro para pensar assim e nesses 14 anos eu vi tanta gente morrendo. Pessoas que nem tinham essa declaração, inclusive até o advogado, né? E várias pessoas que eu vi falecendo. E eu, diante muito desses velórios que eu fui, eu falava, mas não era para eu ir primeiro? Senhor, não era para eu ter morrido? A última palavra vem de Deus. A última palavra, ela vem do Mestre. É Ele quem determina. Eu sei que tudo tem um começo, um meio e um fim. Quando todos pensaram que era o meu fim, na verdade era um começo. Estava começando. Quatorze anos de muita luta, 14 anos de muita dedicação, 14 anos de muitas privações, porque quem tem filho sabe o que é ter um filho e você criar sozinho, né? Você imagina. Mas foram 14 anos mais lindos que eu já vivi até hoje em minha vida. Nada da minha vida seria igual se não fosse esses 14 anos. Eu não estaria aqui para te contar essa história se não fosse esses 14 anos tão importantes na minha vida. A sua sentença, quem declara é Deus. Nunca esqueça disso. Continuarei até onde o Senhor me permitir que eu vá. Mesmo eu escutando de pessoas, você é uma pessoa ruim, egoísta, você não pensou 2 vezes em pegar uma criança e talvez deixá-la órfã. Não. Eu não pensei no amanhã, porque o amanhã não cabia a mim. Eu tinha o direito de pensar naquele dia
naquele momento, soltei aquelas palavras e do nada veio até a mim. Eu sou meio osso duro de roer, principalmente quando o meu pai fala faz. As pessoas ficam assim, ele é louco, sou louco, mas meu pai mandou eu fazer. Porque Deus, ele mostra, ele nos dá indícios de que a gente deve continuar, do que deve ser feito. E o maior indício foi quando, depois de 2 meses, apareceu uma criança do nada para vir para mim. Quando eu peguei aquela criança, Jesus falou assim: o médico declarou a sua morte, o advogado, seus familiares e o mundo declarou a sua morte. Mas eu estou te entregando uma vida que vai, através dela, te dar a vida novamente. E você vai contar essa história daqui a alguns anos para que outras vidas também vivam. Forte demais isso. Levanta, viva, até que o Senhor voltará da glória para buscar a sua igreja. Ei, bora pro céu, bora pro céu, bora pro céu.